Salve galerinha, beleza? LF aqui com vocês para mais uma resolução de uma prova que acabou de sair, prova da Unesp 2025, segunda fase de Química. 3 questõezinhas, um vídeo cada questão, acompanha LF, vamos fazer a primeira questão que envolve cálculos químicos. Vem comigo, vamos lá, vamos resolver. Esse é o lema do LF, resolução além do gabarito, muito conteúdo, vem comigo. Salve galera, primeira questão, a questão 16, envolvendo cálculos químicos da provinha recém aplicada aqui agora, né, na prova da Unesp 2025, segunda fase. Vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questão. Ele diz assim, analise a tabela que fornece algumas informações sobre dois sais de metais alcalinos, o cloreto de sódio e o cloreto de potássio. Atualmente no mercado, com diversos nomes e marcas, sais para uso culinário com teor reduzido de sódio, né? Conhecido como sal leve ou sal light. Bom, gente, uma questão que já caiu na prova da UERJ sobre isso e até um tempinho isso, tá? Então já é a segunda vez que aparece isso só em provas aí conhecidas. Então é uma mistura constituída, ó, vamos anotar aqui os dados importantes. Mistura constituída de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Isso é importante. Bom, ele ainda diz, as informações nutricionais sobre o sal leve indicam que uma porção de 1 grama da mistura contém 196 mg de sódio e 260 mg do potássio, dos elementos, tá? Sódio, elemento potássio. Bom, ele dá uma matriz aqui, né? uma tabelinha pra gente, no qual ele dá a densidade de cada um, a massa molar de cada um e a solubilidade de cada um deles a 20 graus, cuidado com a unidade, grama por litro. Geralmente a solubilidade é dada em grama por 100 mililitros de solvente. Nesse caso aqui ele deu em grama por litro, tá bom? Então muito cuidado com isso. Ele pede primeiro para você calcular a densidade do sal leve. Galera, como é que a gente vai calcular a densidade do sal leve? Independente da quantidade total de sal leve que eu tenha, a proporção que eles vão ter, né, a constituição deles vai ser 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Então, para calcular a densidade de uma mistura, você vai precisar pegar a densidade dos componentes dessa mistura e a contribuição deles na solução. Então, o que seria a contribuição? É a porcentagem. Então, se a gente pegar aqui 50% do sal light vezes a sua, do sal light não, do cloreto de sódio presente no sal light, né? Vezes a densidade do cloreto de sódio, mais a porcentagem do cloreto de potássio, vezes a densidade do cloreto de potássio, tudo isso dividido por 100, a gente está fazendo uma média ponderada. Então, isso aqui vai dar algo em torno de 2,75 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Então a gente só aplica uma média ponderada aqui para descobrir a densidade da mistura. Se a gente tivesse, por exemplo, volumes, se fossem líquidos, você trabalharia com os volumes sendo as porcentagens, tá bom? Então seria os pesos. Como a gente está trabalhando uma densidade, uma média ponderada, né? Ponderar é atribuir pesos, esses seriam os pesos. Se a gente tivesse mistura de 2 líquidos, a gente pegava os volumes de cada, né, componente daquela mistura para formar a solução e você descobrir a densidade da solução. Belezinha? Bom, então já fizemos a primeira parte da letra A. Segunda parte, com base nos dados de solubilidade apresentados na tabela, mostra os cálculos se uma solução preparada pela dissolução de 20 gramas desse sal light, em água a 20 graus, que é a mesma temperatura que ele deu os coeficientes de solubilidade, com o volume completado até 50 mililitros. Apresentará ou não corpo de fundo. Ele falou certinho aqui, ó. O nome disso é corpo de fundo, não é precipitado, tá? Precipitado é quando a gente reage duas soluções, ela forma uma substância pouco solúvel. O resultado dela é um precipitado. Bom, vamos pegar aqui, ó, pro sal, né? Pro cloreto de sódio, a gente tem a solubilidade 358 gramas por litro. Então vamos colocar esse dado aqui do outro lado, ó. Para o NaCl, o coeficiente de solubilidade do NaCl vai ser igual a 358, vou botar aqui direitinho, ó, 358 gramas para cada litro. Já o coeficiente de solubilidade para o cloreto de potássio
vai ser igual a 347 gramas por litro. Beleza? Lembrando que o volume que ele está trabalhando é de 50 mililitros. Tá? Então, esse volume ele é 20 vezes menor do que o volume trabalhado no coeficiente de solubilidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a massa relacionada a esse volume e dividir ela por 20, porque a gente vai ser o limite máximo. Então, a gente tem que calcular o máximo de cada sal que pode ser solubilizado nas condições apresentadas. Bom, nas condições apresentadas. Quais são as condições apresentadas? 20 graus e 50 ml de todo na solução. Então, como a gente vai fazer 50 ml de dissolvente? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, então a gente vai ver qual é a massa de cloreto de sódio que a gente consegue solubilizar. Beleza? Então a gente vai fazer assim, ó, 358 está para 1000 ml. Para 50 ml, eu vou ter uma massa de cloreto de sódio. Beleza? Essa massa de cloreto de sódio para 50 ml vai ser algo em torno de 17,9 gramas. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo para o cloreto de potássio. Então, para o cloreto de potássio, a gente tem 347 gramas para cada 1000 ml. 50 ml vai me dar a massa de cloreto de potássio que eu consigo solubilizar em 50 mililitros. Isso vai dar algo em torno de 17,35 do grama. Bom, o que ele disse para a gente na questão? Ele disse para a gente que ele preparou uma solução com 20 gramas do sal light. 20 gramas do sal light significa, ó, a massa de sal light vai ser igual a 20 gramas. Então, 20 gramas de sal light significa que eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio e 10 gramas de cloreto de potássio. O LF, como é que você sabe disso? Ele falou lá no início que a gente tem uma composição percentual de 50% para cada um, né? 50-50. Então, logo a gente vê o seguinte, se eu coloquei 10, consigo solubilizar 17,9, não há corpo de fundo. Se eu coloquei 10 de cloreto de potássio e eu consigo solubilizar nessa condição 17,35, também não há corpo de fundo. Belezinha? Vamos para a próxima agora, a letra B. Na letra B ele diz assim, ó, escreva a fórmula centesimal do cloreto de potássio. Bom, fórmula centesimal a gente vai ter que descobrir a porcentagem de potássio e a porcentagem de cloreto no cloreto de potássio. Como é que a gente faz isso? De praxe a gente sempre vai fazer da seguinte forma. A massa molar dele vai ser 100% e a contribuição do potássio, que vai ser a sua massa atômica, vai ser a porcentagem do potássio e faço o mesmo cálculo para o cloreto. Então vamos lá, ele deu para a gente aqui no início da questão, ó, a massa molar do cloreto de potássio. Então esse 74,5 gramas vai ser 100%. Você vai na tabela periódica e vai pegar a massa do potássio, que é aproximadamente 39 gramas. Isso vai te dar a porcentagem do potássio. A porcentagem do potássio vai dar algo em torno de 52,35%. Belezinha? Então, 52,35%. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? O mesmo raciocínio, não o mesmo cálculo, mas o mesmo raciocínio para o cloro. A massa total, massa molar do cloreto de potássio é 100%. A gente indo na tabela periódica, a gente pega a massa atômica do cloro. Isso vai me dar a porcentagem de cloro. E a porcentagem de cloro vai ser igual a... Aqui vai dar 47,65.
Beleza? Então mostramos aqui, a partir de cálculos, a fórmula centesimal. Ele pede para a gente também demonstrar, apresentando cálculos, que a massa de potássio presente em 1 grama de sal leve é aproximadamente 260 miligramas, como consta de suas informações nutricionais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que em 1 grama, ó, a gente tem que fazer isso aqui, ó, em 1 grama de sal leve ou sal light, 0,5 gramas será de cloreto de potássio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cloreto de potássio, 1 mol dele gera 1 mol de cloreto e 1 mol de potássio. Se eu pego a massa molar dele relacionada, né, obviamente, a 1 mol, ó, vamos fazer aqui por partes. 1 mol de cloreto de potássio gera 1 mol de potássio. Então, agora eu vou transformar para massa, porque eu estou falando de massa e quero calcular a massa de um desses caras que estão aqui participando, né, da minha dissociação. Então, aqui vai ser 74,5 gramas e aqui eu tenho 39 gramas. Bom, ele quer saber se aquela informação realmente vai gerar 260 miligramas, ou seja, 0,5 do grama. O que a gente pode fazer aqui para melhorar o nosso cálculo? A gente já pode transformar o 0,5 em 500 miligramas. E aí eu já vou achar aqui, ó, a massa do potássio já vai dar em miligramas. Então, quando eu faço isso, isso dá aproximadamente 261 miligramas. Tá? Então, como ele fala aqui que é aproximadamente, dá mais ou menos isso realmente, né? A informação corresponde, tá? Consta como verdadeira. Então, a informação nutricional está verdadeira. Então, a gente faz só a resolução dessa regra de 3 aqui. Belezinha? Então, tá aqui. Resolvemos todos os nossos itens. Agora só eu esqueci de apresentar a fórmula percentual. A gente tem que colocar os símbolos, tá? E aí a gente coloca lá 47,65%, 52,35%. Show de bola, galera? Então aqui a gente tem tudo o que a questão pede, né? Tanto na letra A quanto na letra B. Então a letra A nós temos aqui as duas, né? Não há corpo de fundo, não há corpo de fundo. Nenhuma das duas situações. E aqui nós temos a resolução total da questão. Beleza? Então é isso, galerinha. LF resolvendo para você mais uma questão. Agora, Unesp 2025. Vem para o próximo vídeo que a LF vai responder a próxima questão. Vem comigo.